Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia, depois das férias, que eu espero que vocês tenham aproveitado. Chegou a hora de voltar, né? E hoje a nossa primeira aula depois das férias é sobre problemas ambientais. Claro que a gente não vai trabalhar todos os problemas ambientais, tá, gente? Mas nós vamos trabalhar os principais. Vamos lá. Deslizamento de terra mata ao menos 10 em Niterói. Essa notícia, gente, é de 2010, tá bom? Aconteceu lá em Niterói, no Morro do Bumba. É um deslizamento de terra, que daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho como e por que isso acontece, ok? Eu falei que nós vamos trabalhar os principais problemas, né? E um desses principais problemas é a degradação e a poluição do solo. Como é que isso acontece, gente? Entre outras coisas, pelo mau uso, especialmente na agricultura e na pecuária, e pela degradação por lixo sólido e líquido. Como assim, gente? Quando eu vou criar, né, o gado e tal, eu preciso tirar dali a vegetação para poder colocar o pasto. E aí as pisadas desse gado, elas vão compactar o solo. Isso vai fazer com que a água da chuva não mais infiltre, alimentando ali o lençol freático. A agricultura é a mesma coisa, né? Eu vou precisar tirar a vegetação dali, e aí eu vou começar a plantação, eu vou ter que usar fertilizante, eu vou ter que usar agrotóxico, e aí muitas vezes a água da chuva vai fazer com que esse fertilizante, esse agrotóxico, ele entre no solo, ele vai poluir esse solo, ele vai poluir o lençol freático. Às vezes a chuva também vai levar, enfim, esse agrotóxico, vai levar para os rios, vai poluir os rios, e aí, tá bom, gente? É por isso que acontece, entre outras coisas, a poluição do solo. Também, gente, a degradação pelo lixo, né? A gente tem vários lixões a céu aberto, e aí esses lixões, eles vão estar ali contaminando o solo, vão estar deixando resíduos, e vem as consequências, né? A proliferação de ratos e insetos, que vão trazer, entre outras coisas, a peste bubônica, vão trazer a leptospirose, tem a decomposição bacteriana da matéria orgânica, que vai produzir o chorume, que é aquele líquido escuro, ácido, com mau cheiro, que também vai estar contaminando esse solo, vai estar contaminando o lençol freático, e o acúmulo do material não biodegradável. Que material é esse, gente? É aquele que ele não vai se degradar, ou ele não vai se degradar com facilidade, vai demorar muito tempo. E aí nós temos essa poluição e essa degradação do solo, tá bom? A contaminação e escassez das águas. Ah, Ingrid, mas a água não acaba. Como assim escassez da água se a gente aprende que ela é cíclica? Sim, gente, existe o ciclo da água, né? Vai chover, essa água vai cair ali em determinado lugar, vai alimentar o rio, o lago, e aí depois vai evaporar e vai chover novamente para alimentar de novo. Então, gente, a água sim, ela é cíclica, ela tem um ciclo, mas ela não é infinita, tá bom, gente? A água que nós temos hoje é água que sempre existiu. Porém, se a gente não usar da forma correta, se não tiver um gerenciamento das bacias, a gente pode sim chegar a ficar sem água própria para o consumo. E o que pode causar isso? Como eu acabei de falar, o mau gerenciamento das bacias hidrográficas. Aqui no Brasil, de uma forma geral, né, tem partes do Brasil que sofrem com a seca, mas de uma forma geral o território brasileiro ele tem bastante água doce, mas tem outros lugares que não tem, outros países que não têm. Então, se não houver o gerenciamento da água dessas bacias, muitas pessoas ficam sem água, tem escassez das águas. O mau uso. Ah, como assim mau uso, gente? Nós, muitas vezes, desperdiçamos, sim, mas quem consome mais água, na verdade, é a agricultura e a indústria, né? Mas eu também colaboro com isso, quando eu me torno uma pessoa consumista. Quando eu quero ter 20 calças jeans, enfim, quando eu uso muito papel. Por quê? Porque para fazer somente uma calça jeans, é preciso, no Brasil, mais ou menos um pouco mais de 5.000 litros de água. E aí, imagine se eu quero ter 20 calças jeans. Eu estou colaborando para isso. Entendeu, gente? Então, pode acontecer sim. E o despejo de esgoto e outros resíduos, que vão poluir esses rios e vão fazer com que a gente não tenha mais água potável. Tá? Eu não estou dizendo que a água do planeta vai acabar. Eu estou dizendo que talvez por esses fatores
talvez a água própria para o consumo, daqui a algum tempo, não tenha mais, ou tenha uma quantidade bem menor por conta disso. Poluição do ar, gente. O que é a poluição do ar, gente? Nada mais, nada menos que o lançamento de gases em grande quantidade na atmosfera. Que gases são esses, gente? O gás carbônico, dióxido de enxofre, metano, enfim. E o que vai fazer com que esses gases sejam lançados? Entre outras coisas, alguns sistemas de transportes, as indústrias, centrais termoelétricas, tá bom, gente? E aí vem as consequências, né? Que são, por exemplo, as ilhas de calor, a intensificação do efeito estufa, tá, gente? O efeito estufa ele já ocorre naturalmente, mas aí tem uma intensificação. A chuva ácida, que vai quando ela for descer nessa chuva, ela vai se juntar com essas partículas no ar e vai descer causando erosão, destruindo pinturas, tá bom, gente? A chuva ácida é devido a essa poluição do ar. E problemas de saúde, problemas respiratórios, problemas neurológicos, por conta dessa poluição, tá, gente? Perda da biodiversidade, gente. Biodiversidade fala de vida, né? Da diversidade da vida, não só dos animais, mas também das plantas. E o que pode causar isso? Eu coloquei aqui dois principais fatores, que são o desmatamento e as queimadas, tá, gente? Consequências do desmatamento. Erosão do solo, por exemplo. Por quê? Quando a gente tira a vegetação, aquela raiz que segurava aquele solo, ela não vai estar mais ali. A chuva ela não vai mais descer devagar pelas folhas, caule, raiz, infiltrar ali, ficar no lençol freático, não. Essa chuva, se ela vier com uma intensidade, ela não tem mais o que intercepte ela, que no caso seria as copas das árvores, enfim. E aí ela vai bater diretamente no solo, ela vai compactar esse solo, ela não vai entrar, e aí vai causar erosão, como a gente viu lá naquela imagem. Enchente. Enchente não necessariamente pelo desmatamento, tá, gente? A enchente já é uma coisa que tem tendência a acontecer, se chover muito forte, né, em um período de tempo curto, mas o que acontece? Nas grandes cidades, a gente tende a aterrar os rios ou retinilizar os rios, e aí é a mesma coisa aqui. Se eu tenho uma bacia desse tamanho, claro que vai caber muito mais água aqui do que uma bacia desse, né? Então, se a gente estreita esse rio, a gente diminui, o que a gente está fazendo? Com que tenha uma menor capacidade de receber a água da chuva. Então, ele vai transbordar muito mais rápido e aí vai causar as enchentes, que é muito comum aqui para a gente em janeiro, fevereiro, dezembro, finalzinho de dezembro, tá, gente? Assoreamento dos rios. O assoreamento dos rios é essa imagem que eu coloquei no slide que vocês estão vendo. O que faz com que isso aconteça? Desmatar a mata ciliar. O que é a mata ciliar? É essa mata que fica na beirinha do rio. Ela faz com que ela intercepta o lixo que vem, a terra que vem quando chove muito forte, pedaços de rochas que vêm. E aí, quando a gente desmata, a gente tira essa mata ciliar, não tem mais nada para interceptar isso e isso vai para o rio. E assoria o rio, às vezes o rio até seca por conta dessas coisas, tá, gente? A elevação das temperaturas. Por quê? Porque a gente sabe que a floresta, ela equilibra a temperatura. E aí, se a gente tirar essa floresta, vai aquecer muito mais do que normalmente aqueceria, tá, gente? A desertificação do solo. Como é que acontece a desertificação do solo? Esse solo ele se torna improdutivo, ele se torna infértil, geralmente, quando ele é exaurido, quando ele é usado muito mais do que ele tem capacidade. E aí esse solo se torna deserto, não tem mais como produzir ali. Tá bom, gente? Isso é um problemão que não só o Brasil enfrenta, como outros países também. Redução ou fim de práticas extrativistas, né? Se a gente desmatar, tirar as florestas, vai haver uma redução de práticas extrativistas ou até mesmo o fim delas. Extinção de nascentes. Como é que isso vai acontecer, gente? Pode ser por falta de chuva, né? Se não chover, não tem como alimentar as nascentes. Também pode ser pelo desmatamento, porque aí o solo ele está compactado, como eu já falei, ele não entra, a água não tem como infiltrar, e aí não tem como alimentar esse lençol que depois viria a ser ali uma nascente, né? Então, por isso, tá, gente, pode acontecer a extinção de uma nascente, pode acontecer também pela pecuária, que também causa compactação do solo, pela agricultura, tá, gente? Desmatamento. Vamos lá.
degradação da faixa litorânea. O que pode causar isso, gente? A ocupação desordenada. A gente sabe que tem um limite de construção de casa, de loja, seja lá o que for, próximo à praia. E aí, muitas vezes, esse limite ele não é respeitado, né? Ele é ultrapassado. E aí isso vai causar a degradação da faixa litorânea, gente. E isso é um problema também em algumas praias no Brasil. E aqui, gente, eu coloquei relações internacionais sobre o meio ambiente, tá? No final do século passado, havia uma preocupação muito grande, essa questão ela estava bem em alta, vamos dizer assim, de problemas ambientais, de emissão de gases, diminuir, né, a emissão de gases. Enfim, tiveram várias comissões, várias conferências, vários acordos, inclusive aqui no Brasil, no caso do Rio de Janeiro. Tá, gente? Eu coloquei aqui o Clube de Roma, a Convenção do Clima, o Protocolo de Quioto, o relatório de, eu não vou saber pronunciar certinho, mas está aqui, Brundtland, enfim. Esse relatório, a Convenção de Viana, esse é o problema da pessoa que não faz inglês, né? Não fala fluente. O Protocolo de Montreal, a Convenção sobre a Diversidade Biológica, enfim. E aí, se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar, tá? Fazer uma pesquisa melhor para ver onde aconteceu cada um, quantos países participaram, como é que foi direitinho. Atualmente, essa questão tá diminuindo um pouquinho, né? A preocupação, pelo que a gente viu. Mas essas conferências, elas foram muito importantes, tá, gente? Então, se vocês se interessarem, procurem. Uma coisa, gente, que eu queria ressaltar aqui, eu trouxe os principais problemas ambientais, tá? E muitos deles, como eu falei, eles já têm a tendência a acontecer naturalmente, sem a ação do homem. Mas a ação do homem, ela intensifica alguns desses problemas, tá? E aí, Ingrid, o que a gente faz? Se eu sozinho economizar minha água, se eu parar de consumir muito, vai mudar? Claro que não, né? Todos nós temos que fazer a nossa parte, mas o Estado ele também tem que fazer a parte dele. Como é que o Estado faz a parte dele? Alertando, não só alertando, né? Dando condição digna das pessoas morarem, para não ter que morar em encostas, em lugares perigosos que podem erodir, pode acontecer o que aconteceu lá em Niterói, tá? Fazendo um saneamento básico, decente, investindo mais em aterros sanitários, porque menos da metade do nosso lixo ele vai para o aterro sanitário, que é um espaço onde o solo ele não vai ser tão impactado negativamente, ele não vai receber ali o chorume, ele não vai ser contaminado. Tem ali a drenagem do gás também, daquele lixo todo, é convertido em energia. Então, quer dizer, um aterro sanitário seria a nossa melhor opção. Mas no Brasil, menos da metade do nosso lixo, que não é pouco, vai para o aterro sanitário. Então, quer dizer, são medidas que o Estado tem que tomar, que nós temos que fazer a nossa parte, mas o Estado tem que tomar. A gente não pensar, então não tem mais jeito. Tem jeito sim, porque tem, como eu falei, a questão natural, mas existem medidas que podem diminuir esse impacto no meio ambiente, esse impacto negativo e também na nossa vida. Tá, gente? É uma coisa para refletir. Vamos à resolução de questões. Hoje nós vamos tentar aquilo que eu falei na última aula, né? Que não é o caso aqui, mas muitas vezes os textos que caem nas provas do Enem são enormes. E aí, lendo aquilo tudo, a gente acaba perdendo muito tempo. Então, o que a gente vai fazer? Vai ler o comando, tá? Vocês podem tentar isso. E se vocês não entenderem, aí sim vocês leem o texto. Mas se vocês entenderem, vocês vão ter ganhado tempo. Então, vamos lá. Uma forma de minimizar a desvantagem da incineração, destacada no texto, é aumentar o volume do lixo incinerado para aumentar a produção de energia elétrica, fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores para diminuir a poluição do ar, aumentar o volume do lixo para baratear os custos operacionais relacionados ao processo, fomentar a coleta seletiva de lixo nas cidades para aumentar o volume do lixo incinerado, diminuir a temperatura de incineração do lixo para produzir maior quantidade de energia elétrica. Então, gente, aqui a gente quer minimizar a desvantagem da incineração. Quando a gente queima o lixo, gente, sobe ali, né, uma fumaça, e aquilo tende a poluir o ar. Então, o que a gente pode fazer para minimizar? Não vai sumir, mas vai minimizar essa desvantagem. É aumentar o volume de lixo incinerado? Se, na verdade, isso traz desvantagens? Não, né? A gente consegue ver aqui que fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores vai diminuir a poluição, vai minimizar essa desvantagem, tá, gente? Então, a resposta correta seria a letra B, fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores.
Um exemplo de reciclagem é a utilização de garrafas de vidro retornáveis para cerveja e refrigerante, latas de alumínio como material para a fabricação de lingotes, sacos plásticos de supermercado como acondicionantes de lixo caseiro, embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos, garrafas PET recortadas em tiras para a fabricação de cerdas de vassoura. Então, gente, aqui quer saber da reciclagem, um exemplo de reciclagem. Reciclar não é reutilizar. Reutilizar é usar de novo. Se eu pego, por exemplo, um saco plástico de supermercado e coloco na minha lixeirinha da cozinha, eu não estou reciclando, eu estou reutilizando, estou usando de novo, entendeu? Se eu pego uma embalagem plástica para colocar outros alimentos, é a mesma coisa. Se eu compro uma garrafa retornável, é a mesma coisa. Reciclar não, eu estou dando um uso diferente, gente. Se eu comprar uma garrafa retornável, é o mesmo uso. Eu vou beber, vou devolver, e aí quando eu quiser eu vou comprar de novo. Se eu usar a sacola que eu comprei, sei lá, no sacolão, colocar na cozinha, eu não estou dando um outro uso para ela. Ela está cumprindo a mesma função, que é armazenar coisas, entendeu? Então, onde aqui a gente consegue ver que está havendo uma reciclagem? Eu estou dando um outro uso, uma outra função para aquilo. Latas de alumínio como material para a fabricação de lingotes, tá, gente? Então, um exemplo de reciclagem seria isso. Letra B é a correta. As populações de espécies invasoras crescem bastante por terem a vantagem de... Esse texto está falando sobre espécies invasoras, tá, gente? Que muitas vezes elas vão se multiplicar em um lugar que não é o delas, e aí, às vezes, espécies nativas desses lugares, elas vão acabar perdendo espaço, vão acabar extintas, tá? Devido à vantagem dessas espécies invasoras. Que vantagem é essa, gente? Não apresentarem genes deletérios no seu pool genético, não possuírem parasitas e predadores naturais presentes no ambiente exótico, apresentarem características genéticas para se adaptarem a qualquer clima ou condição ambiental, apresentarem capacidade de consumir toda a variedade de alimentos disponibilizados em ambiente exótico, no ambiente exótico, apresentarem características fisiológicas que lhe conferem maior tamanho corporal que as das espécies nativas. Então, gente, essas espécies invasoras, como o nome diz, né, elas invadem, e aí, para sobreviverem ali, para se multiplicar ali, enfim, elas têm uma vantagem. Se elas vão para um lugar, se elas são invasoras, é porque elas estão num lugar que não é delas. Se elas estão num lugar que não é delas, é porque quer dizer que aquele ambiente não está preparado para aquilo. Se aquele ambiente não está preparado para aquilo, quer dizer o quê? Que não tem um predador natural para ela. Então, por isso, ela vai conseguir se dar bem ali naquele lugar. Então, a resposta correta seria a letra B, não possuírem parasitas e predadores naturais presentes no ambiente exótico. Tá? Hoje só está dando B. E, por fim, gente, sobre os problemas socioambientais nos espaços urbanos e industriais, é correto afirmar que problemas socioambientais, gente, que envolve tanto o ambiente quanto a sociedade, tá? Então, a gente tem que prestar atenção. Os resíduos domésticos e industriais aliados aos numerosos espaços marginalizados, problemas de transportes, poluição da água e do solo, bem como conflitos sociais, são grandes desafios das cidades na atualidade. As ações antrópicas, em particular, as atividades ligadas ao desenvolvimento industrial e urbano têm comprometido a qualidade das águas superficiais, sem, contudo, alcançar os depósitos subterrâneos. A gente viu que não é bem assim, né? Os conflitos sociais existentes no espaço urbano mundial estão associados à ampliação de políticas públicas para a melhoria de infraestrutura, que provocou o deslocamento de milhões de pessoas do campo para a cidade. A violência urbana, problema agravado nos últimos anos, está associada à má distribuição de renda, à livre comercialização de armas de fogo e à cultura armamentista existente na maioria dos países europeus. A chuva ácida, ocorrida nos países ricos e industrializados, apresenta como consequências a destruição da cobertura vegetal, a alteração das águas, embora favoreça a fertilização dos solos agricultáveis. A gente também sabe que isso não é verdade, né? E a chuva ácida não ocorre só na Europa, não ocorre só nos Estados Unidos, que são países que têm países mais industrializados, né? No caso da Europa e dos Estados Unidos, que é um país bem industrializado. Não só, a gente consegue ver isso também nos países ditos subdesenvolvidos, né? Como é o caso do Brasil,
outros países da América Latina, enfim. Então, a resposta correta aqui, gente, seria a letra A. Os resíduos domésticos e industriais, aliados aos numerosos espaços marginalizados, problemas de transporte, poluição da água e do solo, bem como conflitos sociais, são os grandes desafios das cidades na atualidade. Tá, gente? São problemas socioambientais dos espaços urbanos e industriais. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, não tiverem entendido alguma coisa, podem me procurar, que eu tento explicar novamente, tá bom? Um beijão, foi um prazer ter vocês aqui. Até a próxima.